Muito bem, aula 4 de ondulatória, sejam todos bem-vindos, sou o professor Luan Ângelo e nesta aula 4 nós vamos falar sobre as características de uma onda. São seis características: a crista, o vale, a amplitude, o comprimento de onda, o período e a frequência. 6 características e nós vamos falar sobre cada uma delas. Acompanhe aí. As duas primeiras é a crista e o vale. São as duas mais fáceis. A crista é a parte mais alta da onda, é o ponto mais alto de uma onda. E o vale é o ponto mais baixo. Observe aí na figura, onde nós temos uma onda propagando-se em uma corda. Nós temos duas cristas, o ponto A e o ponto B, e nós temos dois vales, o ponto C e o ponto D da corda. Então, lembrem-se, crista é o ponto mais alto e vale é o ponto mais baixo. Vamos para a terceira característica, que é a amplitude de uma onda. A amplitude é a distância do ponto médio da onda até uma crista ou até um vale. Observe aí na corda. Nós temos o ponto, a posição de equilíbrio, que é essa reta tracejada que passa pela metade da onda, e a distância entre essa reta, esse ponto de equilíbrio, e uma crista ou a um vale, essa distância é o que nós chamamos de amplitude de onda. Bem simples, não é? A nossa quarta característica é o comprimento de onda. O comprimento de onda é a distância entre duas cristas ou entre dois vales. Observe mais uma vez. Nesta onda que está se propagando em uma corda, você tem a distância entre duas cristas, que é o comprimento de onda, representado pela letra lambda, que é um Y de cabeça para baixo. E nós temos também que o mesmo comprimento é a distância entre dois vales. Nós vamos aprender ainda, nos exercícios, que existe uma terceira maneira de calcular ou de medir o comprimento de onda. Ok? Então, comprimento de onda, até aqui, é a distância entre duas cristas ou entre dois vales. Vamos para a nossa quinta e muito importante característica, que é o período, representado pela letra T. Professor, o que é período? Anote aí. Período é o tempo gasto para uma oscilação completa. Como assim? Uma oscilação completa é o tempo que a mão de uma pessoa que está segurando a corda vai levar para subir até uma crista, descer até o vale e voltar à posição de equilíbrio. Então, o tempo gasto para este movimento, ou para esta oscilação completa, que é partindo do ponto de equilíbrio, sobe até a crista, desce até o vale e volta ao ponto de equilíbrio. Essa oscilação completa, o tempo gasto é chamado de período. Não se esqueça disso. E a sexta e última característica é o que nós chamamos de frequência. Anote, tome nota também. Frequência de uma onda é o número de oscilações completas que cada ponto realiza por unidade de tempo. Então, digamos que a mão da pessoa consiga fazer esse movimento, dois movimentos ou duas oscilações completas, que é subir até a crista, descer até o vale e voltar ao ponto de equilíbrio. A mão da pessoa se conseguir fazer esses dois movimentos, essas duas oscilações completas em 1 segundo, nós podemos dizer que a frequência dessa onda é 2 Hz. O que significa Hz? Ciclos ou oscilações por segundo. Ciclos ou oscilações por segundo. Digamos que a mão da pessoa seja muito rápida e consiga fazer esse movimento completo 10 vezes em 1 segundo. Então, nós teríamos uma frequência de 10 Hz. 10 oscilações por segundo. Então, lembre-se, frequência é o número de oscilações completas por unidade de tempo. Visto que período é o tempo
em uma quantidade de oscilações e frequência, a quantidade de oscilações por unidade de tempo, nós temos uma relação entre essas duas últimas grandezas. Sim, a relação entre o período e a frequência. Nós podemos dizer que o período é o inverso da frequência, ou seja, 1 sobre a frequência. Da mesma forma, nós podemos dizer que a frequência é o inverso do período, 1 sobre o período. Essa relação é muito importante. Às vezes, as questões nos pedem o período e nos dá a frequência. Então, basta fazer a divisão ou a relação entre 1 sobre f. Ou, às vezes, a questão nos dá a frequência e pede o período. Então, é só fazer a razão entre 1 sobre o período. Guarde isso, que nós vamos ver na prática como é que funciona agora, resolvendo 2 exercícios. Sim, nós vamos agora exercitar as características de uma onda. Vamos ver como isso que nós acabamos de estudar pode ser cobrado em provas e já foi cobrado em algumas provas de vestibulares. Nós vamos responder a 2 questões de provas de vestibulares que falam sobre esses assuntos, sobre essas características de onda. Vem comigo e vamos colocar em prática. Muito bem, questão de número 6. Lembrando que as 5 primeiras questões estão nas aulas anteriores, nas 3 primeiras aulas. Então, se você não viu, confira as aulas e veja as questões respondidas no final. A figura abaixo mostra uma corda num dado momento. Sabe-se que cada quadradinho também corresponde a 0,5 segundos. Com a ajuda da figura, sabendo que o lado de cada quadrado corresponde a 1 centímetro, determine. Item A, a amplitude da onda. Pessoal, vamos lá. A amplitude da onda é a distância do seu ponto de equilíbrio, que é essa reta que passa pela metade da onda, até o seu ponto mais alto, até a sua crista, como é esse caso aqui. Então, veja só, nós temos aqui a amplitude. Ela também pode ser medida do ponto de equilíbrio até o seu ponto mais baixo, o seu vale. Então, aqui também é a amplitude. Veja quantos quadradinhos são. 1, 2, 3. Aqui também, 1, 2, 3, já que é a mesma. Então, cada quadradinho vale 3 centímetros. Logo, nós vamos ter que a amplitude da onda é igual a 3 centímetros. Se cada quadradinho vale 1 centímetro, a amplitude vai ser 3 centímetros. O comprimento de onda. Muito bem. Como é que a gente vai medir o comprimento de onda? Lembra-se? Eu falei para vocês. O comprimento de onda é a distância entre uma crista e outra crista. Então, aqui eu tenho o comprimento de onda entre 2 vales, mas nós não temos 2 vales aqui. Lembra-se que eu falei que existia uma terceira maneira de calcular o comprimento de onda? Pois é, pode ser medido também de um nó, que é onde a onda toca esse ponto médio, esse ponto de equilíbrio, até o terceiro nó. Aqui, ó. Então, nós vamos ter que o comprimento de onda também é essa distância do primeiro nó até o terceiro nó. Aqui também é o comprimento de onda. Se você for contar os quadradinhos, vai dar o mesmo da distância entre 2 cristas. Quer ver só? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, nós vamos ter que o comprimento de onda é igual a 16 centímetros. Agora, vamos para o seu período e a sua frequência. O período de uma onda é bem simples. É o tempo para uma oscilação completa. Se você observar, eu vou ter, ó, começando daqui, uma oscilação completa, subindo até a crista, descendo até o vale e subindo de novo até o ponto inicial, até o ponto de equilíbrio. Quantos quadradinhos são aqui? São 16, nós já contamos. E cada quadradinho vale 0,5 segundos. Logo,
nós vamos ter um período, anote aí, como cada quadradinho vale 0,5 segundos e são 16, nós vamos ter um período igual a 8 segundos. 8 segundos. E a frequência, professor? Aí você vai ter que lembrar que a frequência, lá daquela relação do período e da frequência, a frequência é o inverso do período. Ou seja, é 1 dividido por 8. Quanto que vai dar 1 dividido por 8, professor? 0,125 Hz, ok? Então, nós vamos ter a frequência igual a 0,125 Hz. Eis a resposta aí da nossa sexta questão. Questão de número 7. A imagem mostra a onda obtida em um eletrocardiograma. Então, observe que nós temos aí um eletrocardiograma. Sabendo que o intervalo de tempo entre o primeiro e o quarto pico é igual a 2,4 segundos, o período e a frequência da onda do eletrocardiograma, são respectivamente. Então, veja, nós temos que o tempo entre o primeiro e o quarto pico, o tempo para o primeiro e o quarto pico é de 2,4 segundos. Ora, a gente encontrar o período é o tempo necessário para apenas uma oscilação completa. Ou seja, começando aqui do pico, uma oscilação completa vai ser descendo, vindo, tudo isso daqui até chegar ao segundo pico. Então, nós temos 1, 2, 3 oscilações completas, certo? Então, veja bem, para encontrar o período, basta pegar o tempo total para esses 4 picos e dividir. Quantas oscilações nós temos? Nós temos 3. Então, o período vai ser 2,4 dividido por 3, vai dar igual a 0,8 segundos. Ou seja, o tempo para esta oscilação, para uma única oscilação completa, é de 0,8 segundos. Para essa próxima oscilação vai ser também 0,8 segundos e para essa terceira vai ser 0,8 segundos. 0,8 mais 0,8 mais 0,8 vai dar 2,4. Então, realmente, o período para uma oscilação completa é de 0,8 segundos. E a frequência, professor? É só você lembrar da relação. A frequência é 1 sobre o período. Então, vai ficar 1 dividido por 0,8. E 1 dividido por 0,8 vai dar 1,25 Hz. Logo, nós temos aqui o período de 0,8 segundos e a frequência de 1,25 Hz. Então, o item correto é o item A. Muito bem, pessoal. Então, acabamos de resolver esses exercícios. Vimos como esses assuntos são cobrados em provas. Vimos como isso pode ser cobrado também nas minhas provas, caso você seja meu aluno. E é isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Espero que essa aula tenha facilitado o entendimento de vocês sobre as características de uma onda. E eu espero você na próxima aula, na aula 5, onde nós vamos falar sobre velocidade de uma onda. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.